Nós vamos agora falar sobre esse assunto na palestra de hoje. O tema diz assim: o apego que tira a paz versus o apego que traz o quê? A paz. Muito bem. Deus, ele não quer tirar nada de ninguém. Deus é um Deus recompensador, galardoador. Deus não dá, ele recompensa. Veja que no texto sagrado está escrito: dai e dá-se-vos-á. Tornai a mim que eu tornarei a vós outros. Por que Deus não dá? Ele recompensa. Porque as bênçãos de Deus, seja essas quais forem, estão condicionadas à crença, à fé. Por isso que diz: sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Desde o princípio até o fim dos textos sagrados, você vai ver que Deus, ele retribuiu homens e mulheres que obedeceram, que ofertaram, que sacrificaram, que se entregaram. Essas pessoas foram recompensadas por Deus. Nós estamos a falar de um homem que era fraco, pobre e que morava na caverna, oprimido e humilhado, Gideão. Um homem que vivia o mesmo ambiente. Digamos que essa plataforma aqui que representa o altar, que eu estou provisório aqui, era o ambiente, era o cotidiano de Gideão. Caverna, malhar o trigo, no lugar que não era apropriado, ele ia para lá para se esconder, voltava para a caverna, e o ciclo continuava. Não havia nada além. Além daquilo era só inimigos. 7 anos, não havia sonho, não havia projeção. A cada dia a coisa piorava, porque está escrito no texto de Juízes 7, que Israel estava debilitado, fraco. Quando os inimigos vinham, até os animais mais desprezados, que era o jumento, eles levavam. Prova que o segundo boi estava guardado na caverna, porque era um animal de força, um animal reprodutor, então estava escondido. Então a vida era aquela, não existia nada além daquilo. Existia lamentações, frustrações, até que Deus apareceu através do anjo. Gideão malhando, o anjo apareceu e deu a promessa. Ele estava revoltado e Deus disse: vai nessa tua força. Que força? Revolta. Eu não aceito essa situação. Eu não aceito morrer na miséria. Eu não aceito ver o resto da vida na caverna. Eu não aceito viver me escondendo. Eu não aceito plantar para os outros colherem. Eu não aceito terminar meus dias contemplando essa situação. Eu quero algo novo. Eu quero ultrapassar os limites. Eu quero ir além. Pois bem, foi quando Deus provou Gideão, mandando ele remover a idolatria, que era o altar de Baal, o pecado, aquilo que separava Deus do povo de Israel, levantar o altar dele, adoração, crença, reverência, e sobre o altar agradá-lo, ofertá-lo com o segundo boi que estava guardado. Naquela atitude, Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa do altar, Deus não precisa de boi, Deus não precisa de nada. Mas aquela proposta, aquele desafio, era a condição dada por Deus para que ele fizesse o quê? Retribuísse a quem? A Gideão. É como se Deus dissesse: se ele vencer a prova, se ele cumprir a tarefa, eu farei o que é necessário. Se ele não hesitar, se ele não voltar atrás, se ele
obedecer, confiar, acreditar em mim, o resto é comigo. Ou seja, até ali é com ele, dali em diante vai ser comigo. Ele vai quebrar o limite dele, ele vai quebrar o normal, porque naquela ocasião era uma loucura tirar o altar de Baal. Todo mundo pensava do mesmo jeito, como aí fora hoje em dia. Era uma loucura remover aquela idolatria, levantar um altar para Deus e muito menos pegar aquele boi na condição que eles estavam, passando privação, dar um sustento que eles tinham no altar para Deus. Muito bem, ele venceu o medo, o limite, foi lá e fez, desapegou. Ele desapegou. Eu até coloquei uma imagem, põe lá, aqui, ó. Essa imagem, essa primeira imagem, mostra o pai pedindo para o filho o quê? Pular. Se o filho confia no pai, o que ele faz? Igual está na imagem, ele pula. Se Deus te chama para você dar o teu pouco pelo muito dele, o teu nada pelo tudo dele, o teu limite pelo aquilo que é ilimitado, se você não tem essa disposição, Deus respeita, mas você não pode cobrar de Deus, porque isso é confiança nele, isso é particular de cada um. Daqui a pouco eu vou te mostrar um testemunho, e o testemunho é forte, porque esse rapaz, ele viveu os dois lados da moeda. Ele veio para o altar e saiu do altar, por causa de malícia e maus olhos, e perdeu tudo. Foi aí que ele entendeu que aquilo que ele conquistou não foi por acaso, não foi a capacidade dele, era a mão de Deus na vida dele. Mas sabe por que ele saiu do altar e tinha maus olhos? Porque ele não havia derrubado o altar de Baal ainda. Mesmo ainda na igreja, ele vivia no pecado. Ele não entregou toda a vida para Deus. Por isso que quando ele estava bem, ele pensou o seguinte: não preciso mais continuar servindo a Deus. E aí ele perdeu tudo, e foi que ele entendeu que as oportunidades que Deus dava dele ir para o altar, era para que ele fosse além. O altar vai te levar aonde? Além. Você só vai saber o que está depois do altar se você for para o altar. Se você não tiver disposição para ir para o altar, você já sabe o que está diante de você. É isso aí. Não há expectativa no governo, não há expectativa nos dias. Sua expectativa tem que ser a fé. Mas se você não tiver a disposição, você não pula. Você não se lança. Exatamente isso. Mas por que você não se lança? Põe a outra imagem. Porque na tua cabeça, você pensa assim: é tudo que eu tenho. E você se apega ao pouco, porque na sua concepção é disso para pior. Ou isso é a única coisa que te resta. Não há nada além disso. Repito, na sua concepção não há nada além disso. Mas o nosso Deus não é Deus de limites. O nosso Deus é o Deus de além. E você tem visto nos testemunhos. Então, quando Deus te pede o mínimo, porque Ele quer fazer o quê? O máximo. Quando Ele te pede o pequeno, porque Ele quer te dar o quê? Mas Ele precisa que você, o que está escrito ali em cima? Confie em mim. Não se trata de dinheiro. Confie em mim. Tão simples como isso. Eu tenho algo melhor para você. Ah, não, Senhor, mas eu não quero. Eu não tenho essa disposição. Deus vai te condenar? Mas Ele vai poder te retribuir? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus vai te entender. Porque se Gideão dissesse para Deus, não vou, Deus entenderia. Você acha que Deus ia mandar fogo do céu e ia consumir ele?
Deus simplesmente dizer: você não confiou, eu não posso te revestir, porque você está incluso igual aos 21.700 que duvidaram. Ele teve que crer. Teve medo? Sim. Por isso que ele fez à noite. Mas ele confiou. Então, se você não desapegar, o ser humano só se apega naquilo que confia. Está vendo? Quem apega-se ao altar é porque faz o quê? Confia no altar. Há quem se apega a diploma, experiência, conhecimento, bens, dinheiro, etc. É porque tem sua confiança baseada nisso. Se você confia no dinheiro, você se apega a ele e perde a paz, só de pensar em perdê-lo. Se você confia na sua profissão, se apega a ela, mas perde a paz só de pensar em quê? Em um possível lockdown, que é quando tudo fecha, o que aconteceu agora nessa pandemia. Quantos estão apegados ao que têm, ou já tiveram, e hoje estão vivendo o quê? Sem paz. Então, na nossa vida, nós temos que aprender uma coisa. Temos que se apegar a quem? A Deus. Porque de tudo nessa vida, a única coisa que nos resta é a fé na promessa. A fé é capaz de restaurar. Veja como é interessante. Todas as pessoas que dão testemunho e permanecem, elas dizem assim, elas estão tão convictas, estão revestidas pelo Espírito de Deus, tão convictas pela fé e pelas experiências que já tiveram, e nós vamos assistir agora que elas dizem assim: com o que eu tenho hoje, dentro de mim, a fé, a coragem, a disposição, ainda que eu perca, que não é fácil, mas ainda que eu perca, eu recupero de volta. Não é fácil, mas eu recupero de volta. Que é o caso desse testemunho. Porque a pessoa sabe que para ela não há impossíveis, que para ela não há limites. Ela sabe que depois daquele altar existe algo muito maior para ela. E aqui, para concluir, diz: por isso, o sacrifício no altar traz o extraordinário, pois te leva a se desapegar de tudo em prol da sua fé e se apegar totalmente a quem? A Deus. E o texto de Jó 22, 21 diz: apega-te, pois, a Ele e tem paz, e assim sobrevirá o bem. Deus não pede, Ele exige que o apego e confiança seja o quê? Total nele. Deus tocou no apego de Gideão, não para tirar a sua paz, mas para devolvê-la. Naquela mesma noite, disse o Senhor: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Mas eu já falei isso aqui, que o mais difícil não foi dar o boi, foi remover o quê? O altar. E ele fez completo. Muito bem. Quando o sacrifício é perfeito, que é a entrega completa, e o desapego é total, logo vem a paz. Paz acompanhada de certeza que o extraordinário vai o quê? Acontecer. Não é isso que acontece quando a pessoa dá o seu testemunho? Olha, eu desci do altar sem nada, mas eu desci com a certeza. Algo mudou dentro de mim. Meus pensamentos mudaram, minhas atitudes mudaram. Eu passei a ter uma atitude que eu não tomava, coragem que eu não tinha. Eu era muito dependente das pessoas. Eu me tornei uma pessoa independente. Eu era introvertida, eu me tornei extrovertida. Deus deu a ela as condições necessárias para ela virar o jogo da vida dela. Veja que Gideão, quando o anjo apelou para ele e falou: vai! Ele disse: não, manda outro. Eu não tenho disposição porque eu sou pequeno. Mas quando ele passou pelo altar e viu que estava do outro lado, ele confiou, ele próprio chegou para os 300 que restaram dos 32.000 e falou o seguinte: vamos. Ele teve a iniciativa. Quem vai para o altar tem iniciativa. Você vê que tem pessoas que têm tudo para dar certo, mas não tem iniciativa. Sempre esperando pelos outros, sempre esperando algo melhorar, sempre esperando que alguém ajude ela. Quando
a disposição vem de cada um de nós. Quando o sacrifício é perfeito, o desapego é total. Logo vem a paz acompanhada de certeza que o extraordinário vai acontecer. É impossível o altar falhar. O que Gideão sacrificou o deixou tão seguro que ele chega a dizer para os 300, olhai para mim e fazei como eu fizer. Mas outrora ele não falou isso. Ou seja, quer vencer e ter a segurança que eu tenho? Faça como eu fiz, que foi confiar em Deus e dar aquilo que Deus pediu. Em que você tem se apegado? É a pergunta de Deus. Você aqui nessa noite. Responda para você. Você está apegado às dúvidas, medo, ao mínimo, ao pequeno, ao que você já sabe que tem, ao cotidiano, ao limite, ou você está confiante que depois do altar existe algo melhor para você? O altar é o novo horizonte. A história de Gideão, se ele não cresce e confiasse em Deus, seria aquela. Mas a história foi reescrita. Houve uma virada de 180, 360 e voltar para o mesmo lugar. Houve uma virada. Então, repito, Deus, Ele é galardoador. Ele quer recompensar os que nele confiam. Por isso que tem uma canção que nós estamos a cantar, que diz assim, mas preciso aprender a confiar em Ti. Tu és meu Senhor. Amém? Quem entendeu? Então não se trata de dar, porque Deus não precisa de quê? Mas se trata de provar a fé para ser recompensado por Ele. Amém?